Ambiente por Inteiro desta semana é sobre o Cerrado, uma vegetação que ocupa mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, representa 1/4 do território brasileiro. Em tamanho, perde apenas para a floresta amazônica. O Cerrado é assim, árvores com troncos retorcidos, obras de arte, esculturas vivas da natureza. São plantas de porte pequeno, em compensação com raízes profundas. Isso permite que na época da seca elas consigam captar água lá do fundo do solo. As folhas têm pelos, as cascas são duras e grossas. Essa casca grossa, essa cortiça que recobre algumas árvores do cerrado, não todas, realmente ela condiciona a árvore a ter certa resistência à passagem do fogo, né? Infelizmente, nem todas as árvores do cerrado têm essa característica de cortiça, né? Algumas têm essa característica. Isso faz com que, de certa forma, algumas árvores, algumas espécies, com a passagem do fogo, algumas características vegetativas são desencadeadas a partir da passagem do fogo, que na verdade é um estresse. E isso faz com que algumas árvores, essas árvores que são mais resistentes, depois da passagem no fogo, você encontra folhas novas, algumas espécies até floram após a queimada. Uma vegetação vista em 11 estados brasileiros, principalmente na região centro-oeste. Está presente em cerca de 2.046.000 quilômetros quadrados. Fora do Brasil, só tem cerrado em pequenas áreas da Bolívia, Venezuela e Guiana. Maria Magali é engenheira agrônoma. Ela conta, o que também chama a atenção é o papel que o cerrado desempenha na distribuição dos recursos hídricos. O cerrado é uma caixa d'água, né? Quer dizer, ele recebe a chuva, né? Ele drena e corre, por exemplo, para a Bacia Amazônica. Aliás, ele corre para todos os bacias, até para o Pantanal. A água sai daqui para abastecer, né, as outras regiões aí hidrográficas do Brasil. No último dia 11 foi o Dia Mundial do Cerrado. Uma vegetação assim, simples, modesta, mas rica, surpreende na biodiversidade. Uma beleza nada convencional, às vezes até excêntrica. A exemplo da trepadeira papo de peru. O nome resultou da forma da flor. O cheiro não é nada agradável, mas isso tem um motivo: atrair o polinizador da planta, que é a mosca. Tem o pequizeiro, que dá o pequi. No ano passado, em Minas Gerais, entrou em vigor uma lei que considerou o pequizeiro de preservação permanente, de interesse comum e imune de corte no estado. A norma permite a retirada em apenas algumas situações e sempre com autorização do órgão competente. No Distrito Federal, o pequizeiro e outras 12 espécies, como o pau-doce, os ipês, o buriti, a copaíba e a sucupira branca, foram tombados como patrimônio histórico da região. A retirada só em casos extremos e desde que se coloque uma muda para substituir o que foi retirado. O papo de peru e o pequizeiro são apenas 2 tipos numa lista extensa do que se encontra no cerrado. Para todo lugar que você olha, nessa época da floração, que é agora, setembro, outubro, agosto, você tem plantas lindas, né? Nós temos o pau-santo, que é uma planta maravilhosa, de linda e o fruto lindo. Temos o barbatimão, que é uma planta que está até ameaçada de extinção, porque a casca dele é cicatrizante, altamente cicatrizante, né? Essa é a cagaita, ela é uma planta típica do cerrado, tem uma flor branca, pequenininha, está bem do alto aqui, não dá para a gente pegar. O fruto está mais acima ainda, é amarelo, bem docinho. E pode fazer geleia, pode fazer suco. Agora, a cagaita virou o resultado de um ditado popular, não é isso, Regina? Então, tem um ditado popular, é assim: cagaiteira não cai na poeira, significando que os frutos só vão cair onde a gente pode colher e comer na época das primeiras chuvas no cerrado. E quem pega o fruto que acabou de cair, está quentinho, o que acontece? Fica com dor de barriga. Então, o fruto tem que ser comido frio, né? E é muito gostoso, bem saboroso. É uma das frutas com um grande poder econômico, né, no cerrado. O solo do cerrado é ácido, tem alto teor de ferro. E aí os agricultores vão atrás de alternativas para garantir o plantio e a colheita. Você sabe que nós temos grandes plantios de soja, de milho, de sorgo, de arroz. Arroz é muito plantado no cerrado, né? O famoso arroz sequer.
é muito plantar no cerrado. Nós, embora tenhamos essa sazonalidade, é permitido plantar às vezes até 2 culturas por ano, porque nós temos calor, que é uma necessidade, né, para a vegetação crescer, praticamente o ano inteiro, né? E é nesta busca para garantir a produção de alimentos que a combinação agricultura e cerrado traz à tona um problema: o fim da vegetação. Aonde nós temos cerrado ainda preservado são aquelas regiões que não são adaptadas para a agricultura mecanizada, principalmente. Só 3% do cerrado hoje são protegidos em unidades de conservação. Não existe uma lei específica de proteção ao cerrado, né? A lei que protege parcialmente o cerrado é o Código Florestal, que foi recentemente editado, né? Foi reformulada uma nova lei e, sem dúvida, houve alguns retrocessos, mas houve alguns avanços também. Mas, infelizmente, não há uma lei de proteção, assim como há para a Amazônia, assim como há uma lei específica de proteção à Mata Atlântica, por exemplo. Infelizmente, no Cerrado não existe uma lei de proteção. E aqui no Distrito Federal, um grupo de voluntários resolveu arregaçar as mangas e mostrar o quanto é importante manter esta vegetação preservada. Rede de Sementes do Cerrado. Este é o nome da associação sem fins lucrativos que tem como lema a preservação. Preservação da fauna, que praticamente na totalidade está ameaçada. Elas ensinam qual deve ser o primeiro passo. O primeiro passo é o respeito, né? Respeito ao ambiente como um todo, respeito aos animais, ao local onde eles vivem, às crias deles, porque você vê muito pessoal mata a mãe para ficar com os filhotes, para vender o filhote, né? Acho que todo animal tem, igual a nós, o direito também de se reproduzir. Uma luta também em prol das árvores, das flores, ameaçadas pelas queimadas, pela agricultura. Tudo é conhecido, é valorizado, e sendo valorizado é conservado naturalmente, né? E é o que acontece, a gente tenta, através da rede, divulgar o conhecimento a respeito do cerrado, para que as pessoas se conscientem que eles tenham valor, não é só passar o trator e plantar cana de açúcar. A Rede de Sementes do Cerrado existe há 10 anos e trabalha principalmente com os pequenos produtores rurais que estão em áreas onde essa vegetação está preservada. São pessoas que vão em busca de sementes para garantir a permanência das espécies. O assentado que tem um pedaço de terra, 10 hectares, e tem uma área de reserva legal. Tá? Nessa área de reserva legal tem esses exemplares que são as árvores matrizes, como a gente chama. Aí a gente ensina esse produtor, né, esse proprietário, pequeno proprietário rural, a identificar aquela árvore. A gente identifica para ele botanicamente, que é uma coisa que a legislação exige. Aí ensina o produtor, o proprietário, a coletar a semente, a beneficiar a semente, tirar do fruto e manter a semente viva, né? E depois coloca ele em contato com alguém que quer comprar aquela semente. Nós ajudamos esse pessoal que tem essas pequenas terras, que tem boas árvores, né, a comercializar suas sementes, ter um rendimento e deixar aquela árvore em pé. E não cortar, porque talvez a pessoa corta para ter carvão, porque dá um dinheirinho para ele, né? Então a gente está ensinando as pessoas que o cerrado em pé é mais importante do que o cerrado deitado, que é ele morto. Essa questão dessa preservação é questão de amor ao cerrado? É a questão de amor ao cerrado. Por um lado, um grupo usa as sementes para manter a vegetação viva. Por outro, elas se tornam matéria-prima nas mãos de artesãos. Quando o assunto é artesanato, criatividade não pode faltar. É no cerrado que muitos artesãos encontram inspiração para inovar a arte. Cada peça tem uma beleza singular. Algumas decorações são feitas com as mais diferentes sementes: o olho de cabra, o olho de boi, mulungu, falso pau-brasil e feijão de porco. Tem também arranjos modelados com sementes mais conhecidas: café, coquinho e cravo.
Até o carrapicho, aquela semente espinhosa que quase ninguém gosta, tem utilidade para Eliane, artesã em Brasília há quase 10 anos. O artesanato para mim é uma luz em geral, né? E sem contar que é uma terapia, que você ocupa a sua mente, você se distrai. A mistura do alho envernizado com a canela dá o charme para esta árvore decorativa. A cesta de frutas é modelada com sementes de eucalipto, açaí e mais uma vez o carrapicho do cerrado. O relógio de parede e um porta-chaves também viram objetos de decoração. Gosto de ver para aprender e até fazer também, né? Acho muito importante os trabalhos que são feitos. É um enfeite que deixa a casa colorida, né? Com coisas naturais, cheirosas. Muito bonito. Para dar de presente também é ótimo. As folhas moeda, que passam despercebidas no dia a dia, se transformam neste arranjo de rosas coloridas. Eliane explica que o processo é todo manual. Ela é feito um processo de desidratação e depois é o processo de esqueletização, para chegar nesse processo aqui. Depois para montar a rosa e montar os arranjos. O lema dos artesãos é usar sempre a criatividade. Tudo que vem do nosso cerrado brasileiro pode ser utilizado e virar matéria-prima de todos esses produtos. Tem que elaborar muito bem as peças que vai montar, que vai fazer. E às vezes para não fazer a mesma coisa que tem já outro comercializando. No artesanato é preciso. A criatividade é a habilidade. Adélia aproveita o tempo livre para conhecer o trabalho dos artesãos em Brasília, aposentada de ser apaixonada pela arte. É um trabalho muito bonito, tá? Principalmente essas folhas secas, as flores daquele Brasília, né? Do Cerrado. E no próximo bloco, o que diz o novo Código Florestal sobre o Cerrado? E por que esta vegetação ainda não recebeu o status de Patrimônio Nacional? Tudo isso em instantes. Eu volto daqui a pouco. E o Meio Ambiente por Inteiro recebe o diretor do Centro de Referência em Conservação da Natureza, professor Manuel Cláudio. Professor, muito obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. E a nossa conversa ocorre num ambiente muito agradável, aqui no Parque Olhos d'Água, numa área nobre de Brasília que preserva a vegetação. Professor, cenários como este são difíceis de ser encontrados? São poucas as áreas que as pessoas têm a oportunidade de conhecer o Cerrado como ele realmente é, né? E por isso, por desconhecer a vegetação, acabam por desrespeitar, achando que é uma vegetação de segunda classe, uma vegetação desprovida de belezas, né? A situação do Cerrado é preocupante hoje? Bom, o Cerrado, em termos de política agrícola, ele foi considerado, desde a década de 70 para cá, a última fronteira agrícola do mundo, né? E o Brasil, em termos de produção agrícola, ele responde às demandas internacionais. Então, precisa-se de soja, planta-se soja no Brasil. Se precisa de milho, planta-se milho. Se precisa de algodão, planta-se algodão. A gente vai dançando que nem a música internacional. E o Cerrado, como tem, em sua maior parte, um solo bastante plano e profundo, fácil de ser desmatado, fácil de ser trabalhado, né? Apesar de ser um solo bastante pobre para a agricultura, produz soja, pasto, né? Grande quantidade de pasto para agropecuária e produção de algodão, né? Então essa vegetação toda foi em grande parte destruída para a gente fazer mais para responder uma demanda internacional do que propriamente uma demanda interna, né? Os produtos que são produzidos aqui são em grande parte, como a soja, exportados para a Europa, para os Estados Unidos e para a China. Lá esse material vai ser, os grãos, né, vão ser transformados em ração para o gado, para o frango e para os porcos. E aí, como equalizar essa situação? Precisa se produzir, mas ao mesmo tempo sem destruir a vegetação. É possível? Bom, essa é uma equação que atormenta a cabeça de qualquer ecólogo nesse planeta, né? A gente vê um cenário onde a população humana só cresce,
e a demanda por alimentação, por moradia, por água, por vestimenta cada vez maior. Então, como é que a gente responde a essa situação num planeta que tem uma área muito restrita para a produção de alimentos, né? Muitos solos, grande área do planeta é desértica, outra área do planeta é gelada, essas condições não são propícias para a produção agrícola e a população que não para de crescer. Então a equação passa pelo controle de uma população que cresce mais ou menos ao seu bel prazer. Tem algum cultivo que prejudica mais o cerrado ou não? A grande questão é você colocar 1 milhão de plantas da mesma espécie no mesmo lugar. Então, quando acontece uma praga, um gafanhoto, por exemplo, ele se reproduz tanto porque o alimento está tão farto, a população cresce em função da disponibilidade de alimento. Depois que come tudo, qual é a solução? No próximo ano, ao invés de dar gafanhoto, coloca-se veneno, né? Esse veneno pode contaminar o ar, pode contaminar a água, contaminar o solo. E assim, em função de uma produção cada vez maior, o número de venenos agrotóxicos que a gente usa vai só aumentando. Quais os impactos da destruição do cerrado nos recursos hídricos? Se você tem uma agricultura onde a mata de galeria não é preservada, aí tem tudo a ver com o Código Florestal, esses venenos vão chegar nos corpos d'água. E essa água vai correr do Distrito Federal para Goiás, de Goiás vai para o Pantanal, e do Pantanal vai passar pela Bacia do Prata e vai chegar lá na Argentina. Por outro lado, outros rios vão chegar na Bacia de São Francisco, Nordeste, Bahia, né? Então tudo que se faz aqui no Brasil, no Planalto Central, em termos de contaminação dos recursos hídricos, tem consequência na América do Sul inteira, né? Então a gente não sabe quais são as consequências desses agrotóxicos que estão chegando nos corpos hídricos, né? Quais são as consequências da poluição das indústrias nesses corpos d'água, né? E professor, vamos para uma curiosidade. No Cerrado tem morcegos, são diversas espécies e eles estão entre os principais polinizadores e plantadores de árvores. No Distrito Federal são quase 50 espécies. Os morcegos são os únicos mamíferos que voam. Possuem hábitos noturnos. De dia procuram abrigos como cavernas, edifícios, bueiros, folhagens. É durante o voo que eles dispersam as sementes. O morcego ele tem um hábito de tirar o fruto da árvore e não comer na mesma árvore, por uma questão de se defender de predadores. Durante o voo, ele vai defecando e fazendo tipo uma chuva de sementes. E esse processo é muito importante na recuperação de áreas que foram desmatadas. Os morcegos são os principais polinizadores do pequizeiro, que dá o pequi. Mas, apesar de terem tanta importância na preservação do cerrado, esses animais correm o risco de desaparecer. Tudo por falta de informação. Considerando que no mundo inteiro nós temos em torno de 1.200 espécies e somente uma tem o potencial de se alimentar do sangue humano, eu acho que não justifica as pessoas fazerem um alarde grande, terem esse pavor todo, em detrimento da grande maioria das outras espécies que se alimentam de insetos e de frutos ou flores. Então, professor, parece até engraçado, né? Mas se não tivesse morcego, não tinha pequi, que o goiano gosta tanto. Pois é. Se eles soubessem disso, eles conservavam mais os morcegos em função da produção do pequi. O pequi é uma árvore polinizada por morcegos, né? E sem morcegos não há pequi. Além dos morcegos, o cerrado tem muitos polinizadores como as vespas, borboletas, pássaros, né? Cada planta se especializou em um tipo de polinizador. Vamos aproveitar que a gente falou de morcegos, vamos falar da fauna do cerrado. A flora é riquíssima, espécies variadas. E a fauna, como é que é? Muitos animais? É uma fauna de insetos muito grande. Os grandes animais que existem no cerrado, lobo-guará, anta, alguns felinos, né? Onça parda, onça pintada,
são animais que precisam de um território muito grande para se reproduzir. Por quê? Como a fauna tem um grupo pequeno de animais, uma onça parda prenha, ela precisa de 200 mil hectares para se alimentar. E como o cerrado hoje está muito fragmentado, plantios de soja, pastos, né? Acaba que esses animais não têm onde se alimentar, então a população deles está bastante reduzida. Interessante que a destruição do cerrado causa um impacto direto na reprodução dos animais, no lobo-guará, por exemplo, né? Um casal de lobo-guará, né? Ou um lobo-guará fêmea que esteja prenha, ela precisa de cerca de 80 mil hectares para manter a sua prole. Se eu contar isso para um fazendeiro de soja, ele vai falar um absurdo, que uma fêmea precisa de tanta área para alimentar. Mas como a fauna do cerrado é pequena, né, a disponibilidade de recursos é relativamente rara, então ele tem que circular por uma área enorme para conseguir manter a sua prole. Floresta Amazônica, Mata Atlântica, as duas já receberam na Constituição Federal o status de patrimônio nacional. Como é que fica o cerrado nisso? O cerrado foi considerado o primo pobre da vegetação, embora ele seja riquíssimo, né? É a savana mais diversa no mundo. A gente tem uma lista de cerca de mais de 12 mil espécies de plantas aqui. Então eu não sei exatamente quem resolveu que o cerrado não merecesse esse título de patrimônio. Na verdade, isso é uma questão política, né? O cerrado já vinha sendo vislumbrado como a última fronteira agrícola do mundo para a produção de alimentos. Então o que o governo brasileiro fez, ou que a Constituição fez, foi simplesmente referendar essa questão política internacional de que o Brasil seria de 70, 80 para cá o grande celeiro de produção de grãos do mundo, né? E recentemente, professor, o Brasil ganhou o novo Código Florestal. Quais os impactos disso no cerrado? A gente imagina que houve perdas, né? Não tem uma avaliação muito realística disso, mas a gente sabe que em termos de demanda de recuperação de áreas degradadas, o Código reduziu bastante essa demanda, né? Então a gente espera que essas demandas por recuperação sejam contempladas, né? E que a gente consiga com isso conservar os recursos hídricos, conservar o solo. A coisa mais importante que tem num ambiente é a água e o solo. Se você tem isso contaminado, perda de solo, solo com fertilidade reduzida em função de superexploração pela agricultura, a gente tem perdas no bioma como um todo. E por falar em legislação, São Paulo tem uma lei para proteger o cerrado. A norma completou 4 anos de vigência. É a primeira lei estadual que trata de um único bioma. A legislação trouxe critérios mais rígidos para utilização e preservação do cerrado. Entre eles, a adoção de restrições mais severas na hora de conceder os licenciamentos em regras que têm este tipo de vegetação. Nas áreas de cerradão, onde a vegetação tem mais de 90% de cobertura do solo e onde há árvores e arbustos tortuosos, está proibido qualquer tipo de intervenção do homem. Estudos revelam que o cerrado em São Paulo antes representava 3,4 milhões de hectares do território do estado. Hoje está presente em 211 mil hectares. O Brasil precisa de uma legislação federal. Em quais aspectos essa lei tem que ser mais rígida para preservar o cerrado? Eu acho que precisa. São Paulo aprendeu por experiência própria de ter desmatado quase todo o cerrado que eles têm, que na verdade eles precisam do cerrado, então em termos emergenciais eles apareceram com uma legislação específica para o estado. Agora, eu espero que o Brasil como país não espere que a situação do cerrado nacional chegue ao estado de conservação que o cerrado estadual de São Paulo chegou, para que a gente acordasse e fizesse uma legislação específica para proteção. Na verdade, o que eu acho que falta é educação, né? Se a gente tiver esse contexto ambiental ensinado desde os primeiros anos da escola básica, a gente teria uma situação de conservação muito melhor. Na verdade, a gente desde pequeno aprende a ser economista, né? Você sabe que no final do mês você tem que pagar suas contas, você tem X de salário e tem X de conta, você sabe que isso é o que você pode viver com. Só que a gente não aprendeu a ser conservador, ambientalista, né? Ecólogo. Então a gente no final não cuida da natureza, e a destruição da natureza tem como consequência o aumento do custo de vida e a perda da qualidade de vida. Professor Manuel Cláudio, muito obrigada por aceitar o convite e participar do programa. Bom, foi uma satisfação.
sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição para falar do Cerrado, eu e outros tantos professores que a gente tem lá no centro, e agradeço a oportunidade de divulgar esse bioma que a gente trabalha há tanto tempo para sua conservação. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem? Então escreva pra gente. O nosso e-mail é meioambienteporinteiro, tudo junto, @stf.jus.br. Eu volto na semana que vem. Até lá!